Olá, seja bem-vindo. O programa Meio de Campo já está no ar e os convidados estão aqui no estúdio para falar da rodada do fim de semana. Nós vamos falar do Campeonato Paulista Sub-20, do empate do Corinthians, da derrota do São Paulo, do Santos e também da campanha do Palmeiras na Série B. 23 de setembro, começa agora o Meio de Campo. E no programa de hoje nós recebemos aqui dois convidados mais do que especiais. Começar pelo lado do pai aqui. Ele disse que é mais novo, mas a gente começa com o Betão. Todo mundo em Votuporanga passou pelas mãos do Betão, toda a garotada, é isso, professor? A maioria, porque a gente mexe há muito tempo com escolinha e a maioria dos atletas que sobressaiu aí passou pela gente. E aqui do meu lado direito está o filho do Betão, o professor Marcelo Dias, técnico da Votuporanguense Sub-20. Como é que é ter um pai que também foi treinador? Tem uma cobrança maior? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E é um prazer ser filho do Betão e seguir os passos dele. Até porque a cobrança há sempre pelo lado positivo, para melhorar. E tenho ele como exemplo sempre, enquanto eu fui jogador, segui os passos dele, também fui lateral esquerdo assim como ele. E agora, como treinador, ele dá muitas dicas para mim e isso me ajuda bastante, até porque a gente se preocupa com o lado pessoal, com o lado homem da garotada. Acho que isso é muito importante, a gente fazer homens primeiramente, depois a gente se preocupar assim, em fazer bons jogadores, mas o lado humano a gente se preocupa muito com isso e isso é uma coisa que eu aprendi e sigo e isso é extraordinário. E só para lembrar o pessoal, quando a gente está fazendo a produção aqui, a gente pergunta quem que a gente pode chamar. E de 5 pessoas, 5 falavam, tem que chamar o Marcelo Dias e o Betão, porque tem muita história para contar, tem muito relato de jogadores aqui. Daqui a pouco a gente vai falar de um jogador que a gente conhece, só que a gente não sabia que ele era atleta, né? O Luciano, professor. Não é a menor dúvida, o Luciano foi aluno meu, ele era infantil, tinha um bom potencial, batia forte na bola. Jogava bem? Jogava bem, não era mal não, tinha tudo mas aí ele seguiu mais para os estudos e relaxou um pouco com a bola. Mas daqui a pouco a gente vai aos poucos entregando os lados ruins do nosso Luciano. Bom, o lado ruim, mas o lado bom, queria falar, isso aí está em falta, o que você comentou agora, né? Hoje em dia as pessoas não se preocupam tanto com o lado humano do atleta, né? Exatamente, é uma preocupação nossa, até porque nós fomos jogadores e passamos por dificuldades na carreira. E para você chegar a uma posição, a um status no futebol, não é fácil. Ou seja, você sendo homem, acima de tudo, se você não conseguir atingir aquele objetivo de ser um grande jogador, pelo menos você vai seguir em outro ramo, vai seguir em outro ramo, sendo homem, exatamente, e lutando pelos seus objetivos. Se não dá de um lado, tem que dar do outro. Ah, certo. Bom, e a Votuporanguense do Marcelo Dias recebeu o Santos aqui em Votuporanga. Perdeu de novo, dessa vez por 3-1. Porém, deu sorte, porque o Grêmio Osasco, que é o segundo colocado do grupo, também perdeu lá em Bragança por 2-1 do Bragantino. Marcelo, esse resultado facilitou para a Cave, né? Ainda tem chance de classificação. Exatamente. Esse resultado negativo contra o Santos pesou, mas não pesou tanto pelo fator que o Osasco também perdeu. Ou seja, ainda estamos vivos na competição. E vamos fazer de tudo para esses 2 últimos jogos que faltam, a gente vencer os 2 e se Deus quiser, estar classificado para as oitavas de final do Campeonato Paulista. Como que tá a matemática aí, Betão? A chance é fazer os 2 pontos? Depende de mais alguém? Não, depende mesmo da gente, né? Eu creio que nós vencendo essas 2 partidas, a gente atinge o objetivo que é a classificação. O que faltou nesses 2 jogos, Marcelo? É a questão da técnica dos garotos da Vila que sobressaem no momento... daquele momento de decisão, aquela bola que cai no pé e acaba entrando, é isso? Sem dúvida. Partindo do princípio, a estrutura do Santos é invejável, ou seja, eles investem muito na base. E eu vejo por esse lado, vejo pelo lado bom, até porque foi um aprendizado para a gente pegar as coisas boas que o Santos tem, né, em termos de estrutura, em termos de capacitação dos jogadores. Ou seja, a gente melhorar nesse aspecto, porque é um exemplo que a gente tem que seguir. Há diferença, sim, técnica
tem diferença, é nítido isso. A diferença do staff é impressionante, eles têm uma estrutura invejável. Ou seja, a gente está gatinhando, é o primeiro ano que a gente disputa o Campeonato Paulista da primeira divisão. E na nossa região aqui, na primeira fase, nós acabamos em primeiro lugar, com todas as dificuldades. A gente tem ajuda, sim, do secretário de esportes, do Mineiro, que vale a pena ressaltar que, na medida do possível, sempre nos ajuda com tudo. Ou seja, mas precisa mais, precisa uma melhor estrutura, um melhor planejamento, porque aí sim acredito que a gente pode, num futuro próximo, igualar essas equipes e fazer bons jogadores e até vender jogadores. Ou seja, a gente tem que pegar o Santos como exemplo e se reestruturar, fazer uma boa estrutura, um bom staff também e dar condição para a gente trabalhar, que acredito que no futuro próximo a gente consiga igualar essas grandes equipes. A gente fica aqui na torcida pelo Cavinho, né? Bom, de segunda divisão do Campeonato Paulista para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca, o Palmeiras recebeu o Sport no Pacaembu, fez 2-1, abriu 9 pontos de vantagem para a Chapecoense, que é o segundo colocado, que perdeu para o Lanterna. Edvandro, tá mole, né? O Palmeiras, o título é questão de tempo, né? É questão de tempo, mas também não é mais do que obrigação. Um time que tem a estrutura do Palmeiras, disputar a Série B, tem a obrigação de vencer. E vencer bem. Esse jogo contra o Sport aí ficou um negócio meio chato, o jogo ficou meio chato porque o gol saiu muito rápido, né? Como vem acontecendo em muitos jogos do Palmeiras, né? Os dois técnicos aqui, querendo ou não, quando acontece um gol logo no primeiro minuto, muda totalmente todo o planejamento vai por água abaixo, quebra o sistema que você montou, uma estratégia de repente que você montou, vai por água abaixo. Aí você tem que refazer durante a partida e é complicado, quebra mesmo. O time do Sport, né, que é um time mais rápido, tenho certeza que o técnico comentou, a gente vai jogar no contra-ataque. Aí toma um gol, fica difícil, né, professor? Resta a menor dúvida. Faz o planejamento direitinho e por um descuido toma um gol, aí já dificulta tudo. Apesar que eu acho que o Wesley não acerta outro chute daquele lá, de 10 ele não acerta um. Foi o destaque, né, com dois gols na partida. Outro destaque da partida foi com o Valdívia, que vinha numa rixa com a torcida, parece que está na lua de mel agora, né? Foi ovacionado, foi aplaudido em campo. Marcelo, você acha que o Valdívia é peça fundamental nesse esquema do Palmeiras? Acredito que sim, pela técnica que ele tem. Um líder em campo, né? É um líder nato. Passou por momentos de menos conseguidos com a torcida, aquela coisa toda, mas hoje ele, com o potencial que ele tem demonstrado isso e tem feito a diferença no Palmeiras. Machucou muito também, né? Então não teve uma sequência. A Série B, na Série A o ano passado ele quase não jogou. E eu acredito que, o jogador dessa categoria é sempre muito cobrado. Ou seja, a maior cobrança vem em cima dos craques. Porque sabe que tem que render, né? Tem o que dar, tem para dar. Ou seja, agora ele, como você disse, ele está em lua de mel com a torcida e acredito que o Palmeiras vai subir sem dificuldade. E vale ressaltar, Edvandro, que o grande problema do Palmeiras no ano passado era lá atrás, no gol, o Bruno nunca passou confiança. O Praz vem fazendo uma temporada excelente, dá uma outra confiança pro time, né? Olha lá para trás, vê que tem segurança, muda o astral até do pessoal lá na frente, né? E ele fez umas boas defesas, inclusive enquanto o jogo estava 1-0 lá, ele fez, se eu não me engano, umas 2 defesas lá. Um baita goleiro, que salvou o Palmeiras. Com relação ao Valdívia, né, a gente estava lendo um pouquinho antes da gente entrar aqui, ele não gostou muito de ser substituído, que eu acho que é a coisa mais normal. Alguma vez algum agradeceu lá, algum garoto agradeceu o senhor, olha, obrigado por ter me tirado. Acontece isso? Não, isso aí geralmente quem está jogando não quer sair. E os que entram, vai bem, aí complica porque saiu na próxima partida. O Johnson Klein deu um alerta lá, né, avisou. Foi porque ele deu um chapéuzinho aqui, os caras já iam querer. O Kleina também pediu cautela para a equipe, porque o Palmeiras está a 17 pontos do Icasa, que é o 5º colocado, e pode classificar, garantir o acesso daqui 4 rodadas, que é muito cedo. Ainda 4 rodadas se eu não me engano, nenhum outro time conseguiu isso na Série B. Dava para aproveitar, né, e já montar o elenco no ano que vem. Para ir testando peças, precisa de peças novas para o time, né? Exatamente. Você acha que o elenco está formado, Marcelo? Você acha que... Eu acho que pro ano que vem eles têm que manter essa estrutura, manter uma base da equipe que está forte, já está entrosada, sabe o que quer. E claro que para a Série A tem que dar uma reforçada, trazer algumas peças pontuais de peso, mas acredito que o Palmeiras, se manter essa base para o ano que vem, tem tudo para dar trabalho também na Série A. Vamos ver. Bom, a gente faz o primeiro intervalo do programa, na volta a gente fala da derrota do São Paulo, da vitória do Santos e do Corinthians, que continua em crise. Não saia daí, a gente volta já já.